Olá, meninas e meninas. Vamos agora resolver a nossa avaliação, né? Nossa primeira avaliação do primeiro bimestre. Essa é a prova que foi aplicada no turno da manhã, tá certo? Vamos lá. A nossa primeira pergunta foi a seguinte: quais são os principais heteroátomos estudados na química orgânica? Quais são os principais heteroátomos estudados na química orgânica? São oxigênio, enxofre, vamos lá, oxigênio, representado pela letra O, oxigênio, enxofre, representado pela letra S, fósforo, cadê? Fósforo representado, representado pela letra P, e nitrogênio, representado pela letra N, tá joia? Então, ó, os principais heteroátomos estudados na química orgânica são os seguintes, né? Enxofre, oxigênio, fósforo e nitrogênio, tá joia? Continuando aqui, gente, a segunda questão diz o seguinte: quais destes compostos não possuem heteroátomo, tá vendo? Não possuem nenhum desses elementos ou outros elementos químicos que seja diferente de carbono e hidrogênio, tá certo? Lembrando, para que um elemento químico diferente de carbono e hidrogênio em uma cadeia carbônica, ele possa ser considerado como um heteroátomo, ele tem que estar no meio da cadeia. O que significa estar no meio da cadeia? Significa que ele tem que estar entre átomos de carbono, tá joia? Vamos lá. Esse daqui, ó, esse composto aqui, ó, ele tem esse oxigênio aqui. Ele está entre átomos de carbono? Está. Então, ele possui heteroátomo. Essa outra molécula aqui, ó, tem esse S, que a gente viu que S é o símbolo para qual elemento químico? Enxofre, né? Então, ele tem um enxofre, um elemento químico diferente de carbono e hidrogênio, entre átomos de carbono. Logo, o que acontece? Ele é considerado nessa cadeia, tem um comportamento de heteroátomo, logo também não é esse composto. Esse composto aqui, ó, tem esse oxigênio aqui, ó, essa molécula aqui tem esse oxigênio entre átomos de carbono. Logo, nessa molécula aqui, ele também funciona como um heteroátomo. Já essa outra molécula aqui, que acontece, ó, esse oxigênio junto com esse hidrogênio, ele está aqui. Está entre átomos de carbono? Não, ele não está entre átomos de carbono. Por isso, esse é o composto, ou seja, essa molécula que não possui heteroátomo, tá joia? Prosseguindo. Quais são os três postulados de Kekulé? O primeiro postulado de Kekulé é o seguinte. Primeiro, o carbono é o que? Tetravalente. O segundo postulado, o carbono tem quatro valências. Só que o que, gente? Muita gente colocou isso, 4 valências, mas não colocou que essas valências são o quê? Iguais. Faltou isso em algumas pessoas, algumas respostas. 4 valências iguais, tá joia? Tem que ter escrito isso. A palavra igual, né? Dizendo que as 4 valências seriam iguais. E o terceiro postulado é que o carbono tem a capacidade de formar o quê? De formar cadeias. Pronto, esses são os 3 postulados, né? O carbono é tetravalente, o carbono tem 4 valências iguais e tem a capacidade de formar cadeias, tá joia? A quarta questão é a seguinte: qual dessas moléculas possui heteroátomo? Abstrai aqui esse número 5. Qual dessas moléculas possui um heteroátomo? Possui heteroátomo. A de cima
a que não tinha heteroátomo, tá vendo essa segunda? Já essa eu estou perguntando qual molécula possui o heteroátomo. Isso aqui é uma dupla ligação, para quem marcou essa questão, ó. Dupla ligação não é um heteroátomo, essa ligação dupla. Heteroátomo é um elemento químico que vai ser diferente de carbono e hidrogênio. Nessa molécula aqui, ó, tem esse oxigênio, mas ele não está entre átomos de carbono. Por isso que ele não tem comportamento de quê? De heteroátomo. Nessa letra B, o que é que acontece? Nessa letra B, nós só temos carbono e hidrogênio. Como só temos carbono e hidrogênio, o que é que acontece? Não tem heteroátomo. Já nessa molécula aqui, ó, tem esse oxigênio aqui, entre átomos de carbono. Por isso, essa é a molécula que possui o quê? Possui heteroátomo, tá joia? Vamos lá. Prosseguindo. Identifique quantos carbonos primário, secundário, terciário, quaternário possui a molécula abaixo. E quer saber quantos primários, secundários, terciário e quaternário essa molécula possui. É possível que ela não tenha todos os tipos? É. Se não tiver algum dos tipos, a gente fala que o quê? Tem 0 carbonos. Vamos lá. Primário. Primário, lembrando que é aquele que está ligado apenas a um único átomo de carbono. Esse carbono aqui, ó, ele está ligado a quantos átomos de carbono? Ele está ligado a apenas um átomo de carbono, não é isso? Ó, tá ligado a apenas um. Então, esse daqui, ó, eu vou colocar P de primário. Só está ligado a esse átomo de carbono. Esse daqui, ó, tá ligado a esse e tá ligado a esse. Então, esse daqui tá ligado a 2. Quando está ligado a 2 átomos de carbono, é secundário. Vou botar esse de secundário. Esse aqui, ó, tá ligado a esse, tá ligado a esse. Esse também é o quê? Secundário. Esse daqui, ó, tá ligado a esse aqui e a esse. Também é secundário. Já esse aqui, ó, ele tá ligado a esse átomo aqui e a esse daqui. Então, esse daqui, ele tá ligado a 3 outros átomos de carbono. Então, ele aqui é terciário. Esse aqui, ó, tá ligado só a esse e a esse, é secundário. Esse aqui é a mesma coisa, ó, ligado a esse e a esse, também é secundário. Assim como esse aqui, ó, tá ligado a esse daqui e a esse outro. Segue secundário, assim como esse aqui também, ó, tá ligado a esse e a esse daqui. Ele também é secundário e assim esse prosseguindo, o último carbono, né, ligado a esse e ligado a esse também é secundário. Então, ó, quantos secundários nós temos? 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, nós temos um primário. 1, 2, 3, 4, 5, 8, né? 8 secundário. 8 secundários. E um terciário. E 0 quaternários. Quaternários nós temos nenhum, tá joia? Essa foi a resposta dessa questão, tá joia? Prosseguindo aqui, né, com as perguntas da prova, essa questão diz o seguinte: qual dessas cadeias representa a forma estrutural condensada? Então, nós temos duas fórmulas. Duas não, nós temos 3 fórmulas. A fórmula estrutural plana, a condensada e a em linha. Aqui está alguns exemplos das representações, né? A estrutural plana se representa dessa forma, ó, aparecendo todos os elementos químicos presentes nessa molécula, assim como está representada todas as ligações que compõem essa molécula. Na estrutura condensada, o que é que acontece? É representar todos os elementos químicos presentes nessa molécula, mas não é representado que todas as ligações, assim como é formada na estrutural plana. E na em linha, na fórmula em linha, só é representada a em linhas, ou seja, essa estrutura é para representar hidrocarboneto e funções afins dentro da química orgânica. Mas o que é que acontece? Funções diferentes, como álcool, éter, que tenham elementos químicos, né, diferentes de carbono e hidrogênio, esses elementos que são diferentes de carbono e hidrogênio, nessa estrutura em linha, eles vão aparecer. Os únicos elementos que ficam sem aparecer na estrutura de linha são os carbonos e hidrogênio. Nessas estruturas,
onde tem os vértices, que não aparecem elementos químicos, sempre vai ter carbono e hidrogênio, tá certo? Aí, continuando aqui na questão, a pergunta é: qual das cadeias representa a estrutural condensada? A estrutural condensada é qual? É aquela que apresenta todos os elementos químicos, mas não todas as ligações. Essas duas aqui, ó, é a estrutural em linha, não representa os elementos químicos. Nessas duas estruturas, como só temos carbono e hidrogênio, só é representada as linhas. Essa daqui nenhuma estrutura é de, como é que se diz? Um hidrocarboneto, é uma estrutura de gordura, logo nem essa aqui nem a gente cogita ser, que é uma célula de gordura, tá certo? A nossa resposta vem ser o que? Essa letra D, ó. Aparecem os elementos químicos, as ligações, mas não todas as ligações. Por exemplo, o H não tem a ligação aqui do H. O CH não tem a ligação do C com H, tá certo? Então, a estrutura condensada dentre essas moléculas aqui vai ser essa daqui, tá joia? Continuando, ó, a próxima questão diz o seguinte: qual é a molécula que possui tripla ligação? Primeira coisa, a gente tem que ver o quê? Uma ligação simples, formada por uma linha. Uma ligação dupla é formada por duas linhas. E a ligação tripla, ela é formada por três linhas, tá certo? Ó, nessa molécula aqui só temos ligações com um único traço, então só tem ligações simples. Nessa daqui também, ó, só temos ligações formadas por um único traço, logo só tem ligações simples. Nessa molécula aqui, ó, temos dois em um traço, que é o traço simples. O traço simples representa a ligação simples e o traço duplo, a ligação dupla. Já essa molécula aqui, ó, a gente observa aqui, ó, nós temos três traços aqui. A ligação entre esses dois átomos de carbono é uma ligação tripla, tá certo? Logo, essa é a nossa resposta. Prosseguindo aqui, ó, a questão pergunta: qual a quantidade de átomos de carbono primário, secundário e terciário que essa molécula possui? Então, logo de cara já está dizendo que aqui não tem nenhum átomo de carbono quaternário. Então, o que é que a gente vai fazer? Para facilitar, a gente vai vendo, classificando cada um dos carbonos, tá certo? E onde tiver primária, a gente vai colocar a letra P. Onde for secundária, a gente coloca a letra S. E terciária, a letra T. No final, a gente conta a quantidade de cada um desses carbonos, tá, Joel? Esse carbono aqui só está ligado a apenas um único carbono. Então, ele é o quê? Ele é primário. Esse outro carbono aqui, ó, também só está ligado a um outro carbono. Também ele é primário. Esse carbono seguinte aqui, ó, também só está ligado a um outro átomo de carbono. Também é primário. Esse daqui, ó, está ligado apenas a esse átomo de carbono. Logo, também é primário. Esse daqui, ó, só está ligado a este. Também é um átomo de carbono primário. Esse é classificado como o quê? Ele está ligado apenas a também a um único átomo de carbono. Logo, esse também é primário. Já esse aqui, ó, ele está ligado a esse átomo de carbono e a esse outro. Então, esse daqui está ligado a dois átomos de carbono, ele então secundário. Esse daqui já está ligado a esse, está ligado a esse e está ligado a esse. Está ligado a quantos? A três outros átomos de carbono. Logo, ele é terciário. Esse daqui está ligado a esse, está ligado a esse e está ligado a esse. Também está ligado a três outros átomos de carbono. Logo, ele também é terciário. E esse aqui? Está ligado a esse, está ligado a esse, está ligado a esse. Também está ligado a três outros átomos de carbono. Também é terciário. Bem como esse aqui também, está ligado a esse e a esse. Esse aqui também é terciário. Esse daqui está ligado a esse e esse daqui. Esse aqui vai ser o quê? Secundário. Então, vamos fazer assim. Vamos agora contar a quantidade de cada um do tipo de carbono, né? Quantos primários? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 carbonos primários. Quantos secundários? 1, 2. Eita, falta esse aqui, ó. 3 e 4. Esse aqui também, ó. Esse é secundário, porque, ó, tá ligado a esse e tá ligado a esse. E esse aqui, ó, tá ligado a esse e tá ligado a esse. Também é secundário. Então, ó, secundário tem 1, 2, 3, 4. Vamos lá.
4 carbonos secundários. Terciário, quantos nós temos terciários? 1, 2, 3, 4. 4 terciários também. Então, o que é que a gente deve fazer? No final de classificar todos os carbonos, contar a quantidade de cada um dos tipos, né? O que é que a gente deve fazer? A gente tem que contar quantos carbonos nós classificamos. Depois que a gente conta a quantidade de carbonos que foram classificados, a gente vai na molécula e conta a quantidade de carbonos. Por quê? A quantidade de carbonos que foi classificada tem que ser igual à quantidade de átomos de carbono que a molécula possui. Tá certo? Para que a gente possa ver que a gente classificou todos os carbonos certinho, para não ter faltado nenhum ou ter classificado a mais, tá joia? Essa molécula aqui, ó, nós classificamos, ó, 6 com 4, 10, com 4, 14. Nós classificamos 14 átomos de carbono. Logo, essa molécula aqui, ela tem que possuir quantos átomos de carbono? 14. Aí agora a gente vai o quê? Vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Essa molécula aqui, ó, possui 14 átomos de carbono, tá joia? Logo, nós classificamos a quantidade certa de átomos de carbono que possui a molécula, tá joia? Pronto, ficamos por aqui. Tchau, tchau.